um prazer estar aqui convosco. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito. E estou muito feliz. Realmente já tivemos momentos muito preciosos com várias de vocês, aí nos encontros, no reencontro, como a nossa preciosa menina disse. Eu estou aqui hoje com a minha filha Nora, a Nicole, está aqui à frente, e a Lidiane, que é a esposa de um dos nossos pastores. E mais tarde deve chegar a minha filha Keila. Hoje ela está dando aula na instituição Bebê Vida, aqui por perto, alguém deve saber onde é, mas ela deverá estar conosco mais tarde, se Deus quiser. Ok, queridos, então o nosso tema, Filha Minha. Muito lindo o tema, não é? Ou ninguém gostou? Eu me entusiasmei com o tema. Ok. Eu ouvi a Joyce Meyer. Eu gosto muito do trabalho de Joyce Meyer. Quem que já ouviu Joyce Meyer? Ok, muito bem. E eu a ouvi contar uma história que eu achei interessante. Ela disse que uma pequena menina foi passear com o seu avô. O muito religioso, o seu avô. Na quinta, então, foi passear com ele. E ela viu uma galinha bater as asas, sacudir a poeira, e disse assim para o avô dela: avô, a galinha ainda não entendeu. O avô também parece que não, mas pronto. Depois, andou mais um pouco, ela viu um cavalo a galopar, parece muito feliz a galopar pelo pasto. E ela disse ao avô: avô, o cavalo também ainda não entendeu. Aí, de repente, ela viu uma vaca também no pasto, mas a vaca parecia feliz ali a pastar. E ela volta a dizer ao avô: avô, a vaca também ainda não percebeu, a vaca também não conseguiu. Aí, de repente, eles chegam num celeiro, e lá havia um macaco. E o macaco estava assim, de cara comprida, orelha murcha, olhando para baixo. Ela deu um salto e disse: avô, o macaco entendeu. O macaco conseguiu. Aí o avô disse assim: mas do que você está a falar? O macaco conseguiu o quê? Ela disse: ele conseguiu ser um religioso, cara comprido, igualzinho você. Eu amei o tema, filha minha, que deve nos fazer saltar de alegria e não ficar de cara comprida, igual a história que ouvimos. Amém? Saltar de alegria. Que os outros olhem para nós e não vejam como que aquele macaco comprido, de rosto comprido, mas aquele sorriso nas orelhas, não é? Glória a Jesus. Filha minha, o que é uma filha? Eu quero que vocês falem comigo, que nós conversemos. O que é uma filha em relação ao seu pai, como seus pais? Quando você pensa numa filha, o que você pensa em termos de filha e pai ou pais? Diga lá qualquer coisa que identifica a filha com o pai. Amor, o que mais? Dedicação, ok. O que mais? Preciosa. Ok. A filha, eu vou usar filha, normalmente são os filhos, mas eu vou usar sempre filha, porque nós estamos num trabalho de mulheres, não é? Nosso tema é filha minha, exatamente por isso. Uma filha é aquela que tem o ADN dos seus pais. Estamos juntas? Eu não consigo ver muito bem vocês com as luzes, mas acho que está toda gente acordada, não está? Ok. Muito bem. Sabe por que eu pergunto? Que esses dias uma irmã me disse assim: pastora Eli, você está lá? Acho que eu ouvi. Esses dias uma irmã da sede disse assim para mim: eu não consigo entender o que você fala, quando você está a falar. Fala muito depressa, fala muito brasileiro, eu não percebo nada. Falei: meu Deus, o que é que eu faço? Bem, tudo isso para dizer que se eu estiver falando muito rápido, que não estiver fazendo-me entender, pode levantar a mão e falar assim: olha, fala mais devagar, tenta ser mais... Ok? Estamos juntas? Para que nós possamos receber aquilo que realmente Deus tem para nós. Ok? Muito bem. Então, filha é aquela que tem características hereditárias. Ela tem distintivos, tem semelhanças, tem marcas, tem atributos do seu pai. Por exemplo, quando eu olho para mim em relação ao meu pai,
eu vejo em mim alguma coisa muito parecida com o que o meu pai tinha. Por exemplo, por incrível que pareça, uma coisa que eu tenho muito igual ao que meu pai tinha ou são as unhas dos meus pés. São muito parecidas com as dele. O que você vê em você que você pode falar assim, olha, isso aqui é uma identidade que eu herdei do meu pai, parece com ele. Digam lá qualquer coisa. As orelhas, alguém já disse que as orelhas, o que mais? Os olhos, o quê? O que mais? Os dedos das mãos, muito bem. Cada uma vê uma semelhança, algumas é o feitio. Agora, vejam bem, por que nós temos essas semelhanças? Porque nós somos filhas, muito bem. É assim que nós devemos nos ver e viver como filhas de Deus, parecidas com Ele, tendo as marcas dele, o feitio dele. Será que toda a gente tem um feitio de Jesus mesmo? Do Pai? As características dele. É assim que ele, o Pai, vê a cada uma de nós que um dia entregou a sua vida a ele. Ele vê cada uma de nós como uma filha sua, propriedade dele, criada por ele, parecida com ele, para ser exclusivamente dele. Estamos juntas? Ok. Eu queria ler 2 textos da palavra, antes de continuarmos, dentro dessa realidade. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18. Alguém quer me ajudar? Quer ler? Ficar em pé e ler bem alto? Vamos lá, já encontraram? Alguém pode ler? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quem encontrou? Leia, por favor. Sim. Ok. Obrigada, linda. Deus está dizendo, ele serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz a tradução NVI. Diz o Senhor o Todo-Poderoso. Personificando, trazendo para nós aqui, nessa conferência, Deus está dizendo, eu serei para você, cada uma de nós, eu serei para você pai, e você será uma filha minha, diz o Todo-Poderoso. Esse minha, o que quer que traz na nossa mente, de imediato que nós pensamos, quando alguém diz isso é meu, ou essa coisa é minha, nós pensamos uma coisa de posse, de propriedade, de pertencer. Estamos juntas? Ok? E a Bíblia diz, eu amo esse texto também, de 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu acho isso tão tremendo. Propriedade exclusiva de Deus. Talvez você pense, mas isso a palavra está falando sobre o Israel físico, sobre a nação de Israel. Mas sabe, o próprio apóstolo Pedro, escrevendo no versículo seguinte, versículo 10, ele disse, acerca do povo que creu em Jesus, que é o caso seu e meu, que recebeu a Jesus como Salvador. Amém? Ele diz, vós que não erais povo, mas agora, uau, sois povo do Senhor, sois Israel de Deus, propriedade exclusiva de Deus, que coisa maravilhosa. Então Deus olha para cada uma de nós, Deus olha para esta princesa, por exemplo, e diz a ela, filha minha, propriedade exclusiva do papá. E ela olha para o pai e diz assim para ele, meu paizinho, meu único dono, meu proprietário, meu Senhor. Gente, essa sensação de pertencer, de estar inserida na família, de ser filha do Deus Todo-Poderoso, de ser herdeira de tudo que é do Pai,
de trazer no sangue que corre nas nossas veias o ADN do Todo-Poderoso. É um privilégio indescritível. Diz lá se não é. Muitas vezes nós não conseguimos sentir isso a fundo, mas essa expressão, filha minha, eu creio que Deus quer que nós a entendamos em maior profundidade hoje, que é um privilégio indescritível, nós sermos filhas do Todo-Poderoso, o dono de tudo, o Criador de tudo, e se importar conosco, que somos menos do que nada. Eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês não faz muito tempo, e que me levou às lágrimas de emoção. Parece tudo tão simples, mas me tocou profundamente. Eu comecei a pensar no meu coração. Quando a gente vê uma formiguinha, sabe aquelas formiguinhas bem pequenininhas, que elas fazem um caminho assim, um monte de formiguinhas para ir atrás de alguma coisa doce. Há poucos dias, inclusive, na nossa igreja em Arroios, nós chegamos lá, né, meninas? E tinha assim, aquele monte de formiguinhas em direção ao caixote de lixo. Então, nós estávamos olhando aquela porção de formiguinhas. E eu pus a pensar, quando a gente vê uma formiguinha, nós não lhe damos nenhuma importância. Estamos juntos? Ou alguém estima muita formiguinha? Não lhe damos nenhuma importância. Somos capazes de pisar nela, de esmagá-la, sem nem sequer dar conta disso. Nesse caso que eu estou dizendo para vocês, depois nós chegamos no outro dia de manhã, no nosso tempo de oração na igreja, e percebemos que aquele monte de formiguinhas estava lá, mas estava morta. Alguém tinha ido lá e posto veneno, a gente viu que tinha um pó branco, e elas estavam todas mortas. E a gente não chorou, não foi fazer o enterro, não fez nada. Por quê? Eram formiguinhas. A gente não liga para a formiguinha. Mas vocês sabem que, aos olhos de Deus, cada uma de nós é muito menor do que uma formiguinha? É ou não é? Que tamanho que você se imagina diante de Deus? A Bíblia diz... Vamos acompanhar, porque eu creio que Deus quer que nós entremos numa nova dimensão hoje de valorizar essa expressão, filha minha. A Bíblia diz, em Isaías 40, versículo 15, que todas as nações, se vocês quiserem procurar, está escrito, todas as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde. Eu não estou falando de uma de nós, estou falando da humanidade toda. Vocês sabem qual o número de pessoas que há no mundo, o número estimado que há de pessoas no mundo inteiro, da população mundial? Alguém sabe? 8, ok. Eu li que no mês de abril estava estimado em 7,4 mil milhões de pessoas. Então, aproximadamente já os 8 mil milhões de pessoas. Você consegue imaginar um pingo d'água dividido por 8 mil milhões de partículas. Que tamanho que fica essa partícula? Hã? Menos do que nada, não é? Olha o que está escrito aqui no texto. Eis que as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Uma outra tradução fala de um grão de areia. Imagina um grão de areia dividido em 8 mil milhões de partículas. Então, nós somos, aos olhos de Deus, muito menores do que a formiguinha, do que a menor das formigas. Somos ou não somos? E enquanto isso, eu ponderava sobre isso no meu coração, eu perguntava a Deus, Senhor, como se explica isso? Vocês sabem que, às vezes, as perguntas parecem tão tolas, mas, às vezes, eu sinto no meu coração que Deus gosta da nossa curiosidade, porque Ele tem respostas que nos abençoam.
Às vezes você pode pensar assim, essa pergunta é muito tola, eu nem vou fazer isso para Deus. Faz, que Deus gosta de responder. É desejo do coração de Deus que nós busquemos sabedoria dEle. E Ele nos dá. E a Bíblia diz que Ele dá sem lançar em rosto. E então eu continuei perguntando, Deus, nós desprezamos a formiga, nós a rejeitamos, nós até a destruímos, e o Senhor não nos despreza, não nos rejeita, mas se importa tanto com cada uma de nós, cuida de cada uma de nós individualmente, tão minuciosamente, que sabe até quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Gente, eu não teria coragem de contar os meus fios de cabelo. Você teria? E a Bíblia diz que Deus, está lá no livro de Mateus, capítulo 10, 30, que Deus tem os nossos fios de cabelo contados. E eu falei de novo, Deus, como é possível? Deus, como entender tão grande zelo, tão grande bênção, tão grande cuidado do Senhor e, ao mesmo tempo, tão grande privilégio nosso. E foi aí que eu emocionei e me chorei. Sabe o que Deus falou para mim? Parece que eu estou ouvindo Deus ainda lá no fundo me falando. Deus disse assim para mim, não há nada na formiga que se identifique com você. Mas há algo em você que se identifica comigo. Ai, gente, e Deus falou comigo. Quando eu olho para você, eu vejo parte de mim. Vocês já pensaram nisso? A natureza da formiguinha não tem nada a ver com a nossa. Mas nós temos a natureza de Deus. E quando Ele olha para você e para mim, por que Ele cuida com tanta intensidade? Porque Ele vê parte dEle. Gente, que coisa esplêndida. Onde quer que você esteja, que eu esteja, Deus olha para nós constantemente, está conosco, porque nós somos parte dEle. Temos o ADN dEle, temos a natureza dEle. Amém? Você já agradeceu a Deus por tão grande privilégio? Quando eu soube que estava grávida de minha filha, provavelmente ela era menor do que uma formiguinha, mas eu já amava, e seria capaz de sacrificar-me para protegê-la, para cuidar dela, para amá-la incondicionalmente. Eu sei que tem muitas mães aqui que podem dizer a mesma coisa. Por quê? Porque era parte de nós. Um filho é parte da gente. Quando a gente olha para um filho, nós vemos parte de nós mesmos. O nosso ADN está correndo naquelas veias. Por isso nós amamos tão intensamente. E quando Deus olha para você, Ele vê parte dEle. Nós temos que deixar essa ficha cair no nosso coração, porque há muitas coisas que nós vivemos, lutas que nós enfrentamos, que o Pai está lá com a gente e não quer que nós passemos daquele jeito. Vivendo naquela dimensão de sofrimento, Ele está ali dizendo, eu estou aqui, joga sobre mim que eu trago alívio. Filha minha. Aleluia. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de sermos filhas dEle, termos a natureza dEle, sermos herdeiras dEle. Quando meus pais... meu pai e minha mãe partiu, quando meu pai estava prestes a partir, ele passou todos os bens para os filhos. Foi doação, não foi necessariamente herança, porque enquanto está com vida não se fala herança, fala-se doação. E a parte que eu herdei, alguns pequenos imóveis lá no Brasil, nós vendemos coisas, tornamos aqui em pequenos imóveis. E quando meu marido esteve doente, foi detectado um cancro, ele ficou alguns dias no hospital, Deus o levaria dessa doença cerca de 1 ano depois. Mas quando ele estava no hospital, nós éramos casados com comunhão de bens, quer dizer que tudo que eu herdei, herdamos juntos. Ok? E quando ele estava no hospital, Deus falou com ele que aquela situação dele era o princípio do fim.
e que era então para nós passarmos a herança. Então, poucos dias antes do senhor o levar, nós ficamos trabalhando aqui com um sobrinho meu no Brasil para acertar todas as questões de documentos, estudo, para eu poder fazer uma viagem muito rápida, devido ao estado do meu esposo. E então eu fui ao Brasil com o meu filho, a minha filha ficou cuidando dele, levamos as procurações deles, e fizemos então a doação, passamos esses pequenos imóveis para os nossos filhos. Agora a pergunta que se põe é, por que nós passamos para os nossos filhos e não passamos para outra pessoa? Lá está. O direito de herança é dos filhos. O direito de herança é dos filhos. Deixa eu te perguntar, o que o seu Pai Celestial tem? Hã? Resumindo em 4 letras, tudo. Então, você, como filha, como herdeira, o que você tem? Você está a desfrutar desse tudo? Tá? Gálatas capítulo 3, o versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa promessa que Deus fez a Abraão, que está em Gênesis 28, 14, está escrito assim: na descendência de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, portanto inclui você e eu. Amém? Nós somos abençoadas como famílias descendentes de Abraão e filhas de Deus. E Romanos 8, 17 diz assim: se somos filhas de Deus, somos também herdeiras, herdeiras de Deus, o Pai, e herdeiros iguais ou co-herdeiros com Cristo, o Filho. Sabe, alguém disse que se isso não faz o nosso coração disparar de alegria, de gratidão ao Pai Divino, nada mais o fará. Direito de herança. Queridos, vocês sabem por que eu estou a focar tanto nisso? Porque é o nosso tema, não é? É uma das razões. Filha minha, é o nosso tema. Mas eu tenho uma outra razão fundamental para estar focando nisso. Quando eu recebi o honroso convite para estar nesta conferência, e eu aceitei o convite, que era a vontade de Deus, estou muito feliz por tê-lo feito, e eu comecei a orar de imediato: Senhor, o que tu queres que aquelas meninas ouçam? O que o Senhor tem no seu coração, que aquelas meninas venham, e elas vão ouvir e serão abençoadas? Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Vocês sabem que muitas perguntas que nós fazemos, Deus não nos responde de imediato. Eu creio que é mesmo para a gente ficar ali com afinco e escutar bem o que Deus quer falar com a gente. Eu penso que foi mais ou menos no mês de fevereiro ou de março, não é, irmã Vera, que nós recebemos o convite, o pastor N. E no dia 9 de abril do mês passado, eu todos os dias estava dizendo: Deus, qual é a palavra? Qual é a palavra que o Senhor quer que transmita? No dia 9 de abril, eu estava à tarde fazendo uma caminhada de oração com a minha filha, no Parque da Paz, do lado de lá do Rio Tejo. Estava orando. E mais uma vez eu perguntei: Senhor, o que tu queres que eu fale para aquelas meninas? O que vai abençoar o coração delas? E Deus falou tão bonito no meu coração. Uma frase. Deus disse-me assim: diga-lhes para assumirem a identidade de filhas minhas. Esse é o recado que Deus mandou dar para vocês. Diga-lhes para assumirem a identidade de filhas minhas. No outro dia, achei interessante que eu encontrei uma frase do pastor Rick Warren. E ele dizia assim: você não pode se tornar tudo que Deus a criou para ser, até que abrace a sua identidade.
abraçar a identidade de filhas de Deus. Como se abraça a identidade de uma filha de Deus? Como você acha que você abraça a identidade do seu pai? Digam alguma coisa. Como você acha que você abraça a identidade, a semelhança, as características do seu pai? Fazendo o mesmo? Fazendo o mesmo. Ok. Em outras palavras, assumindo as responsabilidades e os deveres de uma filha, mas também usufruindo dos privilégios. Como filhas de Deus, por exemplo. Digam lá algumas coisas que você considera que são responsabilidades ou deveres de uma filha de Deus. Digam-me. Estão muito quietinhas, ajudem-me. Quais são algumas responsabilidades de uma filha de Deus? Ser responsável, muito bem. Ser responsável, ser obediente, não é? Nós não devemos obediência aos nossos pais. Ser responsável, ser obediente, amar, respeitar, o que mais? Perdoar, não guardar mágoa, tentar imitá-lo, andar como ele andou, entregar os dízimos. Está dentro da obediência de tudo, não é? Muito bem. Não se preocupar, não ficarmos ansiosas. Faz parte? Não fazem parte? Não fazem parte? Será que nós estamos mesmo assumindo tudo isso? Confiar nele. Ok. Mas vamos falar de alguns privilégios. Digam-me alguns privilégios de ser filha de Deus. Salvos, a salvação. Foi o que eu pus em primeiro lugar aqui, a salvação. O maior privilégio de uma filha de Deus é a nossa salvação. Saber que nós não vamos para o inferno, porque o Pai Celestial nos adotou como filhas dele, e ninguém pode nos tirar das mãos dele. Aleluias. O que mais? Privilégios. Somos honradas por ele. Temos acesso direto a ele. Uau! Lá está. Resume-se nisso, não é? Todas as coisas são acrescentadas. Alegria, paz, suprimento, unidade, abundância, tranquilidade, descanso. São privilégios que nós temos como filhas de Deus. Agora a pergunta que se põe é: estamos desfrutando dos privilégios? Nem sempre. Por isso o Senhor está nos dizendo, para assumirmos a identidade de filhas dele. Pensem comigo. Você imagina um pai de uma filha, o pai é milionário, e ele fala para a filha que ela pode desfrutar de tudo que ele tem, usar da melhor forma que ela quiser, que ela tiver necessidade, e deixa tudo à vontade dela. Como que você acha que seria o sentimento dessa filha, ou como ela viveria? Como que ela viveria? Ansiosa, preocupada, estressada? Ou não, papai tem tudo e me deu direito, aqui estou eu. O que vocês acham? Hã? Mas não é isso que acontece muitas vezes conosco? Eu creio que principalmente nessa área Deus quer trabalhar conosco hoje. Pensem comigo, o nosso Deus é mais do que milionário, certo? Porque Deus não tem só ouro, prata. Como nós já dissemos, Deus é não só o dono, mas o criador de tudo. Além disso, Deus tem
todas aquelas coisas que dinheiro não compra. A paz, gente, a paz, que coisa gostosa que é a paz. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Coisas que o dinheiro não compra, não é? Que Deus tem tudo para nos dar. Agora, veja bem, Deus tem. E lembra que esse Deus é o seu Pai, é o seu Pai. E a Bíblia diz que seu Pai cuida de você como a menina dos seus olhos. Deus tem o cuidado de suprir cada uma das minhas necessidades, não segundo as nossas limitações, mas segundo as suas riquezas, ok? Não é isso que a Bíblia diz? Ok? Também está escrito que Deus, se nós simplesmente crermos, tudo nos será possível. Não está escrito? Tudo é possível ao que crê. E há uma coisa na Bíblia que é uma ordem de Jesus, dentro do que eu creio que principalmente Deus quer falar conosco nesta conferência, para assumirmos a postura de filhas dele. Aquilo que Jesus disse em Mateus 6, a partir do versículo 25, é uma ordem que Jesus disse: não vos preocupeis, não andeis ansiosas por coisa alguma. Se o vosso Pai Celeste cuida das aves, dos lírios do campo, das ervas, quanto mais de vós que sois suas filhas. São herdeiras de tudo. Agora a pergunta que nós pomos é: há razão para nós ficarmos preocupadas, ansiosas, quando nós lemos o que a Bíblia diz acerca disso? Digam para mim, há razão? Não há? E por que nós ficamos? Precisamos assumir a identidade de filhas. Nós vamos talvez falar mais alguns detalhes sobre isso na palavra tarde. Mas sabe o que me veio ao coração? E a mesma coisa em outras palavras. Essa identidade, essa herança. Você sabe, inclusive, nas nossas igrejas, muitas pessoas estão sofrendo com depressão. Não estão? Sofrendo com depressão, que começa com preocupação, depois tem estresse, tem ansiosidade, e chega a níveis assim ainda mais graves. E as pessoas estão nesse sofrimento. Agora, segundo a palavra de Deus, essa herança de ansiedade, de coisas que nos importunam, que às vezes nós nos deixamos levar por aquilo, e de repente a gente fica com a pressão ou a tensão alta, e fica sentindo mal, e fica nauseado, e dói a cabeça. A Bíblia diz que tudo isso não faz parte da herança de quem é filho de Deus. Estamos juntos? Ou seja, o Pai nosso que está nos céus não tem essas coisas horríveis para nós herdarmos. My goodness. Estamos juntas? Ele não tem essas coisas para nós herdarmos. Elas são ilegítimas. Vocês sabem que é ilegítimo a gente tomar posse da herança de outro pai, que não é o nosso? Essa herança é ilegítima. Não faz parte de um filho de Deus. Então, Romanos 12, 2, é um versículo chave, que diz: não vos conformeis com este mundo, com a identidade deste mundo, mas transformem os vossos pensamentos. Isso tem a ver com quebrar paradigmas da mente. Transforme na vossa mente, transforme os pensamentos, para poder entrar na dimensão de uma filha de Deus, aquela que está dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Não vos conforme com a identidade deste mundo que está posto no maligno. Se está posto no maligno, a identidade é de outro pai. E se é de outro pai, quem é o pai que está que é o maligno?
My goodness! Nós precisamos deixar a nossa ficha cair e falar, Deus, eu não aceito mais isso. Eu não aceito uma herança que é tão má e que não vem do Senhor. E que é ilegal para mim. Eu creio que Deus quer nos dar uma experiência nova hoje. E vamos sair daqui dizendo, eu sou filha de Deus. Eu não aceito outra herança na minha vida, a não ser a que é minha por direito. Não vou roubar a herança de ninguém, porque ainda mais essa herança que não presta. Nem que prestasse não valia a pena, porque o nosso Deus tem tudo. Mas então eu creio que Deus quer nos falar sobre essa renovação da nossa mente, de nos desligar dessa herança ilegal, que muitas vezes nos aflige, porque nós, ao invés de corrermos a palavra e falar, Deus, a tua misericórdia, ajuda-me a lançar esse fardo sobre ti, a gente até faz isso, mas 5 minutos depois a gente pegou tudo de novo e está voltando naquilo. Ou só eu que passo por isso? Sabem, queridas, eu vou repetir, para nós vivermos de acordo com a nossa identidade, nós precisamos transformar os nossos pensamentos. Nós precisamos quebrar limitações ou paradigmas que nós mesmas impomos na nossa mente. E nós temos que quebrar para podermos agir e entrar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fiz-me entender? Vocês sabem, uma das coisas que me tocou esses dias, prega-se muito, fala-se muito, lê-se bastante, os pregadores, principalmente as mensagens evangelísticas, fala-se muito em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 10, que tem a parábola do filho pródigo. Quantos se identificam, sabem do que eu estou a falar? Parábola do filho pródigo. Ok. A parábola do filho pródigo fala-se muito baseada, ou o foco das pregações, são aquele filho mais novo, certo? Aquele filho mais novo que pediu ao pai que dividisse a herança, porque ele queria a parte dele. Aquele filho mais novo, então eu não vou contar, que não é esse o meu foco. Mas aquele filho mais novo, o pai divide entre 2 filhos. Lembra, o pai tinha 2 filhos. O mais velho e o mais novo. Quem pediu herança foi o mais novo. O mais velho recebeu a sua herança, porque a Bíblia diz que o pai dividiu a herança. Ok? O mais novo pega a sua herança, vai embora, vai para o mundo, gasta tudo, e no final, como vocês sabem, fica a passar fome, e resolve voltar para a casa do pai, pedir perdão, e o pai, maravilhoso, o perdoa e o recebe com uma festa. Essa é a história do filho mais novo. O filho mais velho, que ficou com a herança, e também ficou junto com os bens do pai. Mas vejam bem, o que eu quero chamar a atenção aqui? Para limites que nós mesmas pomos na nossa mente. Não foi Deus, não foi o pai desse filho mais velho, mas que nós pomos, que precisamos de romper em nome de Jesus. Quando o filho mais velho, que estava no campo, chega em casa à tarde, percebe que está aquela festa, fica sabendo que o filho chegou. Qual foi a reação dele? Ficou muito chateado. A Bíblia diz que ele ficou mesmo encolerizado, ficou mais do que chateado, ficou mesmo com raiva, ficou irado. Observa, ele fica tão irado porque o pai recebe tão bem aquele que era a ovelha negra da família, e ele era o bonzinho. Qual foi a razão da sua fúria? Nós vamos explicar melhor o que eu quero dizer, mas a razão da fúria dele foi a sua crise de identidade. A razão da fúria daquele filho mais velho foi a sua crise de identidade. Os paradigmas que ele criou na sua cabeça. Lucas 15, versículo 28, diz assim: encolerizou-se ele, ou seja, esse filho mais velho, e não queria entrar em casa. Lembre-se que ele estava no campo, né? Estava vindo do campo à tarde. Mas seu pai insistiu com ele. Agora veja o argumento dele para o pai. Observe o argumento, observe o limite que ele tinha posto na sua cabeça.
E ele então respondeu ao pai, no versículo 29 de Lucas 15. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste o quê? Nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Observe o paradigma desse filho que ele tinha imposto na mente. Ele disse, olha, meu pai é rico, mas eu não tenho nenhum cabrito. Não é isso? Meu pai é rico. Tem tudo. Tem até minha herança. E eu não tenho nenhum cabrito. Mas, gente, há uma expressão do pai para esse filho que me empolga. E que é a expressão de Deus para você e para mim hoje, que nós temos que tomar posse disso. Olha o que o pai diz ao filho no versículo 31. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Uau! Ele podia ter cabrito todos os dias, estar festejando todos os dias, se ele quisesse. Tudo que é meu é teu. Deus não está dizendo isso para nós. Isso não é herança. Tudo que é meu é teu. O filho recebeu a herança, o pai dividiu entre os dois. Só que ele nunca tomou posse. Ele nunca tomou posse, ainda pôs a culpa no pai. Vocês sabem, queridas, muitas vezes nós vivemos como esse filho mais velho, na casa do pai, comendo com o pai, trabalhando com o pai, dormindo na companhia do pai, mas sem tomar posse da herança do pai. Aquela herança que nós temos que tomar posse pela fé e agir em fé. O que eu quero dizer? Se você está com alguma coisa que te preocupa, você fala, se a Bíblia diz que o meu pai cuida até dos fios de cabelo da minha cabeça, e que ele vai cuidar de cada detalhe, pela fé, eu tomo posse do cuidado do pai. E suspira de alívio, porque Deus não é homem para que minta. O problema não está nele, está na nossa crise de identidade. Vocês sabem, gente, eu vivi casada com meu precioso marido que Deus levou faz 1 ano e meio, 43 anos. Então, estivemos sempre muito envolvidos na igreja, no povo, no meio dos crentes. E uma das coisas que acontece muito nas igrejas, creio que aqui não, mas em muitos lugares por onde nós passamos, há crentes velhos na igreja que ficam com ciúmes dos crentes novos que chegam. Vocês já viram isso? Aqueles novos que chegam... Vocês estão rindo, sabe que vocês também já passaram por isso? Aqueles novos que chegam e que, de repente, parecem mais abençoados do que aqueles que estão na igreja há 50 anos, com exagero e tudo. Bem, alguém deve estar aqui na igreja. Eu, por exemplo, já tenho mais de 50 anos de igreja. Nasci num lar evangélico, tenho 65, portanto. Mas ok. E ficam com ciúmes. Como é que aquele chegou aqui ontem? E está lá muito mais abençoado do que eu. O que se passa? E fica bravo. Qual que é a resposta? Crise de identidade desse filho mais velho. Crise de identidade do crente mais velho. O crente novo, normalmente, ele chega tão sedento, acho que por isso que a Bíblia fala do primeiro amor. É ou não é? Ele chega tão sedento de Deus, com tanta fome de Deus. E como Deus não é homem para mentir, e está escrito, quem tem sede, vem a mim, beba, o crente novo chega e começa a beber. E começa a beber, e quer orar, e quer falar, e sente aquela alegria, testemunha para todo mundo. Enquanto o crente velho, às vezes, nem testemunho não dá mais, já está apático, acostumou, conformou-se com aquela mediocridade, e fica com ciúmes do outro que veio e falou, não, eu quero tudo que eu tenho direito.
está na casa do pai, com tudo à sua disposição. Fica com ciúme de quem chegou e tem tudo e reclama que não tem nenhum cabrito. Onde está o problema? O pai está dizendo, toma posse, filha minha, tudo que é meu é teu. Toma posse. Age em fé. Uau! Eu creio que Deus vai fazer um grande avivamento em Portugal dentro de pouco tempo. Mas para isso nós temos que assumir a nossa identidade. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês com humildade. Mas as mulheres fazem muita diferença, não fazem? Falo que nós mulheres falamos muito, somos mais extrovertidas, mas usando bem essas qualidades que nós temos, a gente pode fazer muita diferença. Não é? Crise de identidade. Vocês sabem, queridas, o que aconteceu com aquele filho mais velho e que acontece muito conosco? Eu vou fazer uma exemplificação aqui. Ô, Nick, você me dá o copo d'água. Eu vou exemplificar com uma coisinha aqui, muito simples, mas normalmente quando a gente vê alguma coisa, a gente guarda melhor, não guarda? Não é assim? Eu vou exemplificar aqui. Tá bom, tá bom. Vou pôr este aqui só para ser igual, porque aquele outro é muito chique. Aí dá a impressão que uma irmã é mais chique que a outra, e é para ser todo mundo igual. Ok. Esses copos com água representam você e eu, ok? Essa água representa você e eu. Pronto. Agora, eu tenho aqui Alka-Seltzer. Quem sabe para que serve o Alka-Seltzer? Isso, muito bem. O Alka-Seltzer serve para tirar a acidez do estômago. Quando a gente está, por exemplo, nauseado, uma comida não faz digestão, a gente está com aquele mal-estar. Então, o Alka-Seltzer traz aquele alívio, não é? Não é assim? Quando a gente, aquilo fica fervendo, a fervilhar na água, depois a gente bebe aquilo. Eu não sei se todas já passaram por isso, eu já. Então, traz assim aquele alívio, aquele refrigério. É o efeito do Alka-Seltzer, porque ele faz o efeito digestivo, ok? Esse Alka-Seltzer está aqui representando tudo que Deus nos dá e que você e eu temos direito. Ok? Então, quando nós recebemos a Jesus, é suposto nós recebermos, assim como o nosso ADN. Estão me ouvindo aqui sem mim? Assim como o nosso ADN está em cada célula do nosso corpo, sabe? Bate uma picadinha no dedo, quem sabe? Certo? Então, o ADN do Pai está em todo o nosso corpo. Mas tem que estar também, espiritualmente falando, nosso espírito. Mas muitas vezes, o que nós fazemos, recebemos a Jesus. Mas a nossa falta de fé, de confiança, de desenvolver essa identidade de filho, faz com que ele esteja dentro de nós, mas esteja limitado. Nós o recebemos. Ele está conosco, mas ele está limitado. Se havia aquela náusea, aquele mal-estar, continua. Você estava cheio de preocupação, alguma coisa não deu certo, não volta da família não está bem, há uma crise no casamento, há uma crise nas finanças, há uma crise no emprego, há uma crise de relacionamento, e você está com tudo aqui dentro. Mas não toma posse. Então você continua vivendo este drama. Observe que essa água simboliza você mesmo. Então você está vivendo preocupações está tomando conta, o desespero, o mal-estar, você está nauseada com as coisas assim. Assim estava aquele filho mais velho. Ele ficou, por assim dizer, nauseado com a volta do filho, do irmão mais novo, e ainda mais com a recepção que o pai fez. Ok?
pela fé, nós rompamos tudo aquilo que está impedindo de nós termos a Deus com toda a sua força, com toda a sua herança, com todo o seu poder. Cristo, irmãos. Vocês estão vendo? Olha que lindo, tomando conta de tudo. Daqui a pouco, essa água não é mais aquela água que estava cheia de preocupação, não se abriu, mas não. Alguém está passando mal do sangue, eu não percebi. Traz refrigério. É que esses dias alguém falou comigo assim, estou mal do estômago. Então, esse refrigério que tira essa coisa horrível de nós. E é isso que nós precisamos, é isso que Deus quer que aconteça conosco, que essa conferência faça a diferença entre o antes e o depois. Oh, aleluia, Jesus. Assim como o ADN do Pai está em todo o seu corpo, permita que tudo que você tem direito esteja em toda a sua vida também espiritual, emocional, física, em todas as áreas, os problemas da sua vida. Deus quer ser tudo para você. Tudo para você. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, então, ele tudo fará. Jesus fez uma oração tão tremenda. Ele orou e disse assim, Pai, que elas sejam um com o Pai, um conosco, assim como nós somos um. Queridas, quando nós deixarmos-nos ser uma com o Pai, nós vamos descobrir a delícia que é viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sermos um com o Pai, sem reservas, sem limitações, sem pecado, sem paradigmas, mas escondidas com Cristo em Deus, no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade. Esse é o lugar mais glorioso para estarmos, em qualquer circunstância. Essa é a nossa identidade. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou quase terminando essa primeira parte. Sabe, uma das formas que eu creio principais de nós assumirmos a nossa identidade, e segundo Romanos 12, 2, é deixar que a nossa mente seja transformada. E para que a nossa mente seja transformada, nós temos que colocar na nossa mente aquilo que faz parte da herança do Pai. Para nós colocarmos aquilo que faz parte da herança do Pai, nós temos que esvaziar daquilo que não faz parte. A tranquilidade e a preocupação não caminham juntas. Ou caminham. Porque são pais diferentes. Uma herança é ilegal. Só a outra que é legítima. Paz de Deus. Então, uma das coisas, à tarde eu quero falar mais alguma coisa sobre isso, mas que Deus usa para nós sermos transformadas, principalmente nessas áreas que eu sei, como mulher, que todas nós enfrentamos. Os estresses da vida e a tentação de nos deixar levar e depois colocamos limites dentro de nós mesmas, como se tudo que é do Pai não fosse nosso, e vivemos como aquele filho pródigo. Não temos nada. Meu pai tem tudo, eu não tenho nada. Não, se nós somos uma com o Pai, Ele deve ter tudo de nós, e nós temos tudo dele. Não é assim? Quando a gente é um só? É uma reciprocidade. Precisamos, não podemos viver sem isso. Essa é a nossa identidade. Então, continuando dentro do que eu estou falando, uma das coisas que Deus tem usado e me abençoado muito é, nos momentos difíceis da vida, encontrar palavras rema da Bíblia. Aquela palavra que vem e se torna aquela... Sabe o que eu quero dizer com a palavra rema? Aquela revelação. Às vezes é um texto que você conhece de cor e salteado, mas naquele momento da sua vida é como uma revelação de Deus, que você confessa,
E enquanto você confessa, como essas duas heranças, como eu disse, não ocupam o mesmo espaço, enquanto você confessa a palavra, a sua mente é transformada pela palavra. Automaticamente, o que não é da palavra tem que sair. Estamos juntas? E eu termino contando a experiência para vocês dentro disso, para exemplificar aquilo que eu estou dizendo. Meu marido partiu para o Senhor no mês de outubro de 2014. E quem já passou por situações assim, sabe que é uma situação traumática, não é? Eu nunca tinha passado. Mamãe faleceu nos meus braços, mas ela faleceu de repente. Então, Deus me mandou ir ao Brasil, eu fui, cheguei lá, talvez uns 5 dias depois. A mamãe ficou em pé ao meu lado, veio de trás assim. Quando eu olhei para ela, ela deu um sinal para mim, como se ela quisesse falar alguma coisa e não conseguisse. Então, eu abracei assim, simplesmente, ela morreu. Morreu em pé nos meus braços. Claro que foi um choque, só que nós não tivemos tempo, assim, com doença e isso tudo. E o meu esposo teve 1 ano doente, mas também foi um tempo que está aqui a Nick, que é minha filha Nora, que nós passamos também, claro, Deus esteve conosco. Mas há aqueles momentos traumatizantes, aquele momento de morte, que a gente está ali junto, nas últimas palavras, nos últimos suspiros, aquelas coisas todas, e aquele trauma de velório, de sepultamento, não é? Eu penso que todos vocês imaginem, alguém já passou por isso, talvez não de forma tão perto, como assim com o marido. Mas o certo é que, depois, eu comecei a ter muita dificuldade para dormir. Eu vivi aquele drama todo, como se estivesse acontecendo tudo outra vez. E eu disse a Deus, Senhor, não é a minha herança. É tão bom saber que Ele está com o Senhor, que tudo passou. Agora eu preciso de uma renovação da minha mente. Eu preciso de uma renovação da minha mente. Aquelas madrugadas assim, sem dormir, querendo ou não, essas coisas afetam o nosso físico também, não é assim? E eu disse, Deus, o que eu faço, Pai? O que o Senhor tem na palavra? O que o Senhor quer me dar para eu substituir? Para eu ser transformada na renovação da minha mente. Nessa área. Gente, Deus sobressaiu no meu coração como rema para essa circunstância. Um versículo que eu acredito que todas vocês sabem de cor e salteado. Aquele, tudo posso naquele que me fortalece. Queridas, quando aquele texto veio, outra tradução diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu comecei a confessar esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. E junto com esse texto, Deus me deu aquela música que eu creio que vocês sabem, quão grande é o meu Deus. Vocês conhecem? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu nem sabia a letra desse hino, eu estava começando a aprendê-lo, mas Deus começou a usar essas duas coisas. E sabe, não quer dizer que de repente aquilo aconteceu, não, é tão soft, que de repente eu dormia, falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quão grande é o meu Deus. Gente, hoje, por exemplo, nos nossos dias, ainda dos dias 21 ao dia 23 de cada mês, que é o período entre morte e sepultamento do meu esposo, eu ainda lembro, e ainda de madrugada eu fico, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não mais naquele sofrimento do princípio, como eu digo a vocês. Sabe o que eu estou a dizer isso? Deteta o que você está assim aflita, o que o seu coração não está assim descansado como você gostaria.
e confronta essa situação com a palavra de Deus. E encontra aquela rema da palavra de Deus. E você vai confessar a rema, lutando pela mudança do seu pensamento. E isso funciona, porque há poder na palavra de Deus. Amém? Assumir a nossa identidade. Essa é a palavra de Deus para cada uma nesta conferência. Assuma a identidade de filha minha. Para isso nós temos que quebrar paradigmas, limites que nós pomos na cabeça. Tipo assim, olha, a pastora pode fazer isso, mas eu não posso. Esse problema é muito mais sério, esse está aqui hoje, aqui agora eu não consigo chegar lá. Esses são paradigmas da nossa cabeça. O Deus Todo-Poderoso está ali dizendo, vem a mim, eu te dou alívio. Entrega, confia, e Ele tudo fará. A gente sabe isso de cor e salteado, mas na hora da prática, a gente entrega-se ao problema, confia que não vai dar certo, e acaba sofrendo ali. É o contrário, entrega ao Senhor. Confia, Deus, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel. A Tua palavra diz que as provações que eu enfrento, o Senhor jamais permite que sejam superiores às que eu posso suportar. O Senhor proveu o meio de escape. Deus, mesmo que pareça que não tem escape, o Senhor é o Deus que faz caminho nas tormentas, diz a Bíblia. Deus, eu quero confiar, eu quero dar vida à minha fé, tirar esse invólucro da dúvida, da desesperança e agarrar a minha identidade. Deus, eu quero renunciar àquela identidade ilegal que eu ando carregando. Ela não é minha, ela não vem de ti, ela é horrível, eu não quero. Ajuda-me a assumir a minha identidade de paz, de alegria, de amor, de confiança, de segurança, de certeza de que até as folhas das árvores estão sob o controle de Deus. Os fios de cabelo nosso estão sob o controle de Deus. Amém, queridas? Vamos ficar em pé, eu queria orar por nós. Nós vamos encerrar essa parte, creio eu, está quase na hora. Mas eu queria que nós orássemos um pouquinho, para que Deus nos ajude mesmo a sermos uma com o Pai. Como essa mistura no copo. Ao invés de pensar, por que fulano é tão abençoado? Por que ciclano é tão abençoado? Eu não sou. Tudo que as outras pessoas têm recebido são direitos seu. Se são direitos seu, não pense por que Deus não me dá. Pense o que está em mim, que está limitando a bênção de Deus. Faça-me entender, queridas. Deus não faz acepção de pessoas. Não quer dizer que Deus dá para alguém e não dá para outro alguém. Não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Os limites estão na nossa mente. Temos que pedir a graça de Deus para quebrar os paradigmas da nossa mente e tomarmos posse da nossa herança. E para tomarmos posse da nossa herança, nós temos que rejeitar o que não é a nossa herança. Detecta o que não é a sua herança. Detecta o que está te trazendo preocupação. A preocupação não é sua herança. A ansiedade não é sua herança. O Pai não tem essas coisas horríveis para você e para mim. A herança do Pai é de paz, de segurança, de certeza de que Ele caminha conosco. E toma as providências que nós, por nós mesmas, não conseguimos tomar. Como Deus é lindo. Não faz muito tempo, estava faltando dinheiro numa tesouraria, onde eu trabalho, e eu disse, meu Deus, a gente precisa acertar essas contas, e não havia dinheiro suficiente. E numa das nossas manhãs de oração em Lisboa, eu chorei e disse, meu Deus, eu busco a tua provisão. Vocês sabem que no outro dia, ou 2 dias depois, veio em casa uma parente nossa, que está na Suíça, e através do meu filho, ela queria fazer um tratamento de dentes, então veio dentro desse pano de fundo,
E então foi lá na nossa casa. E ela disse, Loide, eu trouxe aqui alguma coisa para a igreja. E quando eu olhei para aquele dinheiro, eu chorei. Eu chorei. E disse para ela, querida, nós oramos com lágrimas por isso. E como Deus é o Deus da provisão. Deu para acertar tudo que nós precisávamos. Tiramos o dízimo, que todo o dinheiro que as igrejas recebem, tira-se um dízimo, que é o dízimo dos dízimos, pronto. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer, e o dinheiro deu para tudo. Eu estou contando uma pequena coisa, quer dizer, para mim é muito grande, mas uma coisa só. Deus é o Deus da provisão. Se nós formos fiéis, nós veremos a glória de Deus. Lembra quando tudo parecia impossível para Marta? Ela disse, Senhor, já faz 4 dias que morreu, já cheira mal, esse negócio de ressurreição é para o último dia. Jesus falou assim, Marta, se você crê, Marta, a bênção é sua. Tudo é possível que crê. Se Jesus ressuscitou aquele morto, o que Ele não pode fazer por você e por mim? Nós temos que tomar posse da nossa identidade. A gente faz qualquer coisa por um filho, não faz? Eu não sei, algumas de vocês já passaram pelo que eu passei, de ver um filho doente e orar assim, Deus, passa essa doença para mim, mas cura ele. Alguém já fez isso? Porque a gente quer os nossos filhos o melhor para eles. A Bíblia diz assim, se nós que somos maus fazemos isso, quanto mais o nosso Pai Celestial. Nós somos maus, temos coisas más e fazemos isso. O Pai Celestial não é mau e nem tem coisas más. Então parece que nem que Ele quisesse fazer, não tinha, porque Ele não tem isso. Não faz parte da natureza dEle. Então não deve fazer parte da nossa herança. Amém. Que Deus nos abençoe para que até o final desse dia nós saímos aqui de posse da nossa identidade.